Olá! Esta é mais uma edição do programa Experiências que Edificam. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho a história da Tamara. Ela tem uma experiência muito forte com perdas e luto. Tamara, aprendendo a lidar com perdas e luto, eu gostaria de convidar você, para estar falando um pouquinho da sua experiência. Muito obrigada pelo convite, Yara. É um prazer poder estar aqui, contribuindo com outras pessoas que, infelizmente, também estão passando por momentos de perda. Nós enfrentamos diferentes momentos de perda na vida. A gente passa por perdas em âmbito pessoal, profissional, a gente perde pessoas que a gente ama, a gente perde uma possibilidade de crescimento no emprego que a gente gostaria de ter, a gente perde um bem. Mas quando se trata de uma perda de um ente querido, como é desafiador. E não que seja pior ou mais difícil, porque cada dor é única, né? É verdade. Mas eu sei que é muito doloroso, porque a gente se importa com algumas pessoas, a gente se importa com os nossos pais, com os nossos filhos, com o marido, com alguém que a gente ama, a gente se importa com uma amiga. E quando essa pessoa se vai, ela leva uma parte de nós, né? Se vai também um pedaço, e as outras perdas a gente até consegue se reestruturar, se reestabelecer. Perdi um bem material, eu consigo trabalhar e conquistar um outro bem que substitua aquele lugar, mas quando se trata de ser humano, nada e ninguém pode preencher, a não ser a presença de Deus, né, Yara? Mas aquela pessoa, ela é insubstituível nas nossas vidas. E eu passei por uma perda assim recentemente, que foi a perda da minha filha. Na verdade, é a segunda perda, né, que eu passo com relação à gestação. Os médicos falam que não tem nada a ver uma perda com a outra, que foram casos bem distintos, mas os dois aconteceram comigo e com meu esposo. Na primeira perda, eu perdi com 10 semanas de gestação e foi terrível. Mas falei, vamos de novo, vamos engravidar novamente. Foi um caso até comum, que é a perda gestacional com poucas semanas, né? Isso sim. Acontece com mais frequência. Mas essa segunda perda, que foi com 7 meses de gestação, já estava barriguda, estava começando a aparecer, né? Super feliz, naquela expectativa da chegada da nossa filha, que já tinha um nome, que seria a Gabriela. Foi a Gabriela, não seria foi, né? Porque ela fez parte durante 7 meses da nossa vida. E nós comemoramos, nós ficamos super felizes. E eu fiz todos os exames. Na segunda-feira, eu fiz um exame que eu olhava tudo do lado de dentro e tava tudo bem. Tudo perfeito. Tudo certo, olhou a menina todinha e tava tudo bem. Na segunda-feira à noite, eu me senti estranha. Falei, que estranho, não tô me sentindo bem. Mas não tinha dor, eu só estava com um sentimento estranho. E falei com meu esposo, vou observar o que é. E aí, na terça-feira, eu fui almoçar com a minha mãe, minha irmã, era aniversário da minha irmã. Eu falei, engraçado, depois do almoço de aniversário, falei, engraçado, tô sentindo minha barriga pesada, mas tá diferente. Aí todo mundo ainda riu, brincou, falou, será que é porque você tá grávida? Por isso que a barriga tá pesada? Eu falei, não, mas é um peso diferente, tá estranho, vou observar. E aí quando deu na quarta-feira, ela não mexeu. E ela mexia todos os dias, principalmente depois das refeições. Aí depois do jantar, ela não mexeu, eu achei muito estranho. Falei, já tem alguns dias que eu estou observando, eu vou pro hospital amanhã. Pode ser neura também, né? Às vezes a menina tá dormindo, não vou correr agora não, porque foi a primeira sensação, assim, dela muito quietinha. No outro dia de manhã, ela mexeu de manhã, e foi um alívio. Ai, que bom, ela mexeu, ela tá bem. Só que eu falei, eu vou observar porque não tá normal. E aí, quando foi na hora do almoço, depois do almoço, eu falei, ela mexe. Na hora do almoço, ela não mexeu. Vou pro hospital. Eu cheguei lá esperando que os médicos falassem, Tamara, o que você tá fazendo aqui? Em tempos de pandemia, vai pra casa. Mas não foi isso, não. Os médicos disseram, eu nunca vi um resultado de exame tão grave. Essa foi a resposta. Eu falei, mas o que tá acontecendo? Foi um susto, você não estava imaginando de forma alguma. Né? Foi terrível, foi a pior experiência da minha vida. Nossa. Foi terrível.
Como a gente pode comparar, né? Nossa vida é uma casa que a gente constrói. E a palavra fala sobre isso, que quando a nossa casa é construída sobre a rocha, vem a chuva, vem a tempestade, a casa sente a pressão da chuva, mas ela não cai. Não cai. Mas a minha sensação era que a minha casa tinha desabado. Essa era a minha sensação. E que eu só tinha a base, que é a rocha, que é o Senhor. Porque a sensação era essa, que já nem existia casa mais. Meu mundo caiu ali. Foi terrível. E os médicos disseram que não tem explicação médica, clínica. Eles ficaram muito, muito chateados até. Falaram, Tamara, a gente não está identificando o motivo. Estava tudo bem, segunda-feira, 2 dias atrás. A gente constatou que estava tudo bem. E agora, de repente, ela simplesmente o coraçãozinho dela parou de bater. É como se... e essa é uma possibilidade, que o cordão umbilical teve um rompimento. E aí não chegou nutriente, o coraçãozinho parou. Mas por quê? O que causou esse rompimento? Ninguém sabe. Ninguém sabe por quê. E aí a gente fica se questionando, né? Senhor, de novo, outra perda. E aí a gente faz exames, tá tudo bem comigo, tá tudo bem com meu esposo. Não tem explicação lógica para isso. De novo, foi terrível, foi um desastre, foi horrível. Às vezes a gente olha para perdas, né, Yara? Ainda mais nós que somos cristãs, a gente pensa assim, tudo é plano de Deus, fica tranquila, Deus sabe, né, de tudo. Até tinha até gravado, né? Foi Deus que levou. Em tudo dá graças. E a gente fica escutando coisas assim, e na hora, eu nunca tinha passado por uma experiência assim tão dolorosa. E na hora, nada disso faz sentido pra gente. Nada disso faz sentido. E eu comecei a perguntar, Senhor, aonde está a sua bondade? Como pode o Senhor levar a minha filha, um bebezinho tão desejado? Eu não mereço isso. Tem tanta gente aí que não quer engravidar e que arruma e deixa os meninos tudo tocado. Os meninos são criados por qualquer um na rua, são abandonados. E eu que quero tanto uma filha, e o Senhor leva... E eu não mereço passar por esse sofrimento tão grande. Ninguém merece, na verdade, né, Yara? Não é a Tamara, não, tá? Sim. Ninguém, não desejo isso pra ninguém. Mas são questionamentos que passam no momento da nossa cabeça, porque nós somos seres humanos, né? Nós somos reais, isso. Né? Nós somos reais, né? E eu acredito que é nessa realidade que Deus ele vai trabalhar também nesse processo de luto, de dor. Ele vai pontuar, filha, eu passei por mesmas situações. Eu perdi um amigo, Lázaro, né? Eu sofri, eu chorei, mas Jesus ele tinha todos os motivos para deixar aquilo ali abalar ele, né? Aquele momento de dor, naquele momento de luto ali, quando ele chega na casa de Lázaro e, mestre, mas se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido, mas eu fiz questão de vir 4 dias depois para vocês verem que era um milagre, né? Essa morte não é para morte, mas sim para a vida, que vai vir ressurreição. E às vezes a gente fica questionando o porquê de tantas coisinhas que vão acontecendo. Nós planejamos, nós fazemos metas, temos objetivos, mas não está entrando naquilo que a gente quer, não está chegando aonde a gente quer que chegue, né? Às vezes a gente coloca isso para Deus, mas aí a gente pergunta, Deus, qual que é o propósito disso na minha vida? E o que o Senhor quer me levar? E por onde o Senhor vai me levar com essa perda? É isso aí. E eu percebi que foi muito saudável eu ter colocado tudo isso pra fora, sabe, Yara? Identificou muitas pessoas. Você trouxe pra perto muitas. Porque tem muitas mulheres sofrendo caladas. Tá? Caladas, sozinhas. E muitas me procuraram falando, Tamara, eu já passei por um aborto espontâneo como você na primeira gestação e ninguém sabe. E isso está me sufocando. E quando eu compartilhei na rede social também, muitas pessoas falando, meu Deus, eu tenho a minha mãe aqui, eu não converso com a minha mãe, eu preciso restaurar esse laço, eu preciso pedir perdão. E você não tem a sua filha, eu tenho minha mãe, graças a Deus, mas eu não tenho a minha filha e gostaria de ter, né? Então muitas pessoas me procuraram na época, assim, é recente na época, é recente. Foi em maio, dia 20 de maio de 2021. Mas assim que aconteceu, muitas pessoas se manifestaram dessa forma. Não, a sua experiência me trouxe essa vontade de me posicionar de um jeito diferente. E eu fiquei feliz por saber que eu pude contribuir de alguma forma. Mas eu estava péssima, arrasada. E eu pedi ajuda, né, para minha família, eu pedi ajuda para minha psicóloga,
pro Senhor. Eu falei, meu Deus, eu não vou sofrer sozinha, porque eu não dou conta. E as pessoas falavam pra mim, nossa, mas eu tô te achando tão forte. A minha mãe mesmo repetia isso pra mim sempre, Tamara, você tá tão forte, você não precisa ser forte. Você não precisa ser forte nesse momento. E eu falava, hã? Forte? Eu não me sinto forte. Eu não me sinto forte. Eu estou em paz. É diferente. A paz que excede o entendimento que a palavra fala, que guardaria os nossos corações, nossa mente. Eu tive e estou tendo essa experiência dessa paz que excede o entendimento. Mas não é sobre força. E quando eu comecei a colocar isso pra fora, algumas situações eram somente entre eu e Deus. Outras eram com meu esposo, outras eram com a minha família, outras com a minha psicóloga. Né? Porque as pessoas, a nossa rede de apoio nos ajuda dentro da condição que cada um tem. Exatamente. Cada um consegue nos apoiar de uma forma muito específica. Por isso que é muito importante também um psicólogo, porque a família inteira estava em luto. A família toda estava chorando pela perda da minha filha. Né? Então, ter um psicólogo, ele me ajuda com um ouvido diferenciado, com um olhar diferenciado, a postura é diferente. Então, é importante contar com o apoio da família, não passar sozinha, não passar calada, não fingir que tá tudo bem e falar, mas eu tenho que ser grata, eu tenho que dar graças, Senhor. Porque a tua palavra diz que eu tenho que dar graças por tudo. Mas a gente tem que ler a Bíblia com entendimento, Yara. Jesus chorou, gente. Tem que pôr pra fora, sabe? Tem que colocar pra fora, da forma assim, igual a Tamara falou, procurar ajuda, psicólogo, né? Ter pontes ali de apoio na família, pra você desabafar. Porque, infelizmente, quando a pessoa guarda esse sentimento, ele transforma em uma outra situação, bem pior, né? E lá na frente, você vai colher as consequências disso, né? Desse choro agarrado, do luto não vivido, né? Então, assim, vai só postergando, né? E não conclui o ciclo, porque é um ciclo, né? E precisa fechar. Você tem que ter o tempo de chorar no início e o término disso, né? E fecha esse ciclo, aí vem outro tempo na sua vida. Mas se você vai jogando para frente, você nunca vai sair, você nunca vai conseguir viver o novo de Deus na sua vida, né? Por isso que eu gosto muito de Eclesiastes. Tanto com o capítulo 3, né, que fala ali que existe um tempo determinado debaixo do céu, quanto também Eclesiastes 7, que fala que há mais alegria numa casa onde há luto, né? Melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Por que, Tamara, você acha que esse versículo ele aborda isso, no seu pensamento? Assim? Esse momento de perda, ele nos traz oportunidades de enxergarmos a vida de um jeito diferente, as pessoas de um jeito diferente, a gente de um jeito diferente. Como eu amadureci. Até essa questão do ser forte. Quanta maturidade essa experiência me trouxe, porque eu ficava assim, a palavra diz para Josué, seja forte, corajoso, eu não te chamei. E eu ficava, meu Deus, eu tenho que ser forte. Mas ao mesmo tempo, eu pensava assim, uau. No Novo Testamento, Paulo fala, 2 Coríntios, que quando eu estou fraca, aí é que eu sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então eu posso sim estar fraca nesse momento. Eu posso sim chorar. Então me trouxe tanta maturidade. E outra coisa, a gente aprende a parar de julgar as pessoas e a viver a cada momento, viver cada minuto. Eu estava vivendo cada minuto mesmo. Assim, agora, nesse minuto, eu estava sorrindo. No próximo, eu já estava chorando, Yara. Assim, próximo, né, ao ocorrido. Hoje eu ainda choro. Quando me dá vontade de chorar e quando me dá vontade de sorrir, eu vou sorrir. É viver, é se perceber, se respeitar. Não querer viver um tempo que ainda não chegou. Verdade. É se perceber. E aí eu vejo que esses momentos de dor, de luto, eles nos trazem oportunidade de aprendizado, de amadurecimento. E foi aniversário da minha avó, um dia depois que eu voltei do hospital. Que eu estava internada, eles enterraram minha filha, eu não pude ir porque eu estava internada. Quando eu cheguei em casa, eles ficaram, e agora? A gente comemora o aniversário da minha avó ou não? E eu falei, gente, por favor, comemorem o aniversário dela. Pela vida, porque ela tá aqui. A Gabriela se foi, e a gente tá chorando por isso, mas a minha avó tá aqui. Vamos celebrar a vida dela. E às vezes, talvez, se eu tivesse visto isso de fora, de longe, pode ser que em outro momento eu poderia julgar
Nossa, coitada da menina, acabou de perder a filha e a família tá fazendo festa por causa do aniversário da avó. Como a gente julga, né? Sim. Esse olhar, sabe? A gente tem que se atentar. Eu acho que a pandemia, no termo geral, ela trouxe muito essa questão de não julgar ninguém. Todo mundo está no mesmo barco, todo mundo está passando pelas mesmas dificuldades, né? Talvez não é a mesma luta, mas todo mundo está lutando, né? Todo mundo está buscando aí sair de algum problema, conquistar algum novo objetivo. E essa pandemia, ela trouxe para nós essa questão do não julgar. Forçado, mas trouxe. Então, eu acredito que, assim, que muitos de nós, eu mesma, a gente nos pontua. Porque, às vezes, no dia a dia, passa despercebido, né? Esse olhar passa despercebido. Às vezes, a gente está falando uma coisa, peraí, não é assim. Não é assim. Se fosse eu, né? Tá difícil para todo mundo. Vamos ser mais gentis, né? Eles não têm criado aí vários chavões aí. Vamos ser mais gentis. Vamos ser mais educados com as pessoas. Todo mundo está sofrendo. Todo mundo está passando por uma dificuldade. E como que a gente amadurece, né? Eu vejo Eclesiastes 7 um amadurecimento trazendo para nós, né? Vamos ser mais alegres, mais gratos. Quando passar por um momento de alegria, aproveita o máximo. É o que você disse. E quando você passar por um momento de dor, também aproveite o máximo aquilo. Tire tudo que você puder tirar de reflexão, de experiência, de aprendizado, para que no próximo ciclo você não venha repetir, né, os mesmos erros ou passar pelas mesmas experiências. Porque quando nós amadurecemos, encerramos aquilo ali, nós vamos viver um novo. Né? Deus trabalha com o novo. Ele sempre faz novo, porque Ele é fonte de água viva. Né? E eu queria te pedir para você deixar uma mensagem para quem está passando por um momento de luto, de perda, né? Nesse momento tão delicado, que é um momento muito difícil, e trazendo essa força, né, para as pessoas que vão assistir esse vídeo, nessa entrevista. Eu tenho um recado para vocês. Foi algo que mexeu muito comigo. Eu entendi nesse meu processo que Deus é tão bom que Ele permite que a gente passe por momentos de dor. Porque eu ficava me questionando, onde está, Senhor, sua bondade? Aonde está a sua bondade? Como o Senhor pode levar uma menina, um bebê? E às vezes pode ser que você esteja pensando, como o Senhor pôde levar meu marido, meu filho, enfim, alguém que eu amo? Só Deus conhece a sua dor, você e Deus sabem o tanto que está sendo difícil. E pode ser difícil escutar essas palavras, mas Deus é tão bom que Ele permite que a gente passe por momentos de dor. E eu percebi isso durante esses meus questionamentos. E quando eu ouvi o meu esposo falando pra mim assim, Tamara, se eu pudesse, eu pegaria essa dor que você tá sentindo e colocaria toda sobre mim, porque eu não tô dando conta de te ver sofrer. Eu não tô dando conta de te ver passar por isso. E na hora, o Espírito Santo falou comigo. Ele falou, eu sou tão bom que eu dou conta. Eu dou conta. De passar com você, de te ver chorar, de chorar junto. Eu dou conta. De permitir que você passe por esses momentos de dor, porque eu sei que nesse momento você está sendo moldada, você está sendo amparada por mim, você está sendo transformada, amadurecida. E hoje eu consigo dar graças a Deus, não pelo ocorrido, mas pela oportunidade de crescer, de aprender, porque a gente também não tem que fantasiar nada não, Yara. Não. Achar que é bonito, não é bonito não. Olha, nossa, que história. Ai, só a gente sabe. Nós somos reais, isso que eu falo. Nós somos mulheres reais, nós temos filhos, né, casamento, cada um com sua história e experiência, mas nós somos reais. Isso. Né? E a gente chora e tem que chorar mesmo. E a gente se levanta e é importante se levantar mesmo. Mas a gente só consegue fazer isso, e eu quero te dizer, você que está passando por esse momento difícil, de luto, de perda, de dor, seja qual perda for. Às vezes não é a perda de alguém que a gente se importa. Você já prestou atenção nessa palavra? Se importar. É trazer para dentro. E quando essa pessoa se vai, uma ferida surge aqui. Sim. Mas às vezes você se importa e perdeu com algo que você se importa, com alguma outra situação de perda. E quando a gente entende que abriu um machucado, saiu, uma parte de mim se foi. Algo importante para mim se foi, que eu tinha me importado. Não tá ali mais. Abre um machucado. E tem machucado que a gente dá conta de
lavar com água e sabão e rapidinho cicatriza. Verdade. Rapidinho. Rapidinho. A gente andava de bicicleta quando a gente era criança, ralava o joelho, dava uma lavadinha ali e já estava pronta para a próxima. Verdade. Pronta para cair de novo. É. Mas tem feridas, tem machucados que não são assim. Tem machucado que a gente precisa ir para um hospital, dar ponto, precisa cuidar, voltar, limpar, às vezes solta uma casquinha e dá pus. Ficar um tempo sem andar de bicicleta. Às vezes demora até anos. Para ver uma bicicleta na rua, gera traumas. Isso. Então eu preciso me perceber. Que perda é essa? Que dor é essa? Será que eu dou conta de tratar isso aqui sozinho, passar água e sabão e estarei bem? Ou eu preciso de um auxílio? E aí a segunda coisa que eu quero dizer, procurar ajuda, não passe por isso sozinha. Não passe, Muito ou sozinho. Muito importante. Não passe. Porque tem machucado que dá sim, mas outros são mais profundos e a gente precisa de um auxílio, né? E dá pra gente dar graças a Deus sim, não pela situação, mas pela oportunidade de sermos amadurecidas, de sermos moldadas, de termos a possibilidade de sermos transformadas de dentro para fora. O meu olhar mudou, a minha mentalidade mudou para muitas coisas, a minha empatia. Ai, Tamara, mas você é psicóloga? Uhum. Sim. E aí a gente cria uma expectativa, né? Ah, mas você, Yara, essa mulher poderosa, chorando, sofrendo. Mas você, Tamara, a fundadora do Café Mulheres de Negócios, mas que é gente que chora, que sente dor, passa por problema. Mesma forma, nós somos reais. É isso que a gente tem que colocar na cabeça. Nós somos reais, temos problemas, passamos por lutas, dificuldades, choramos. Mas o que nós temos que ser, na verdade, é sinceros diante de Deus. Mostrar para Ele, Deus, eu não dou conta. Porque quando a gente não fala que não... Até o momento que você não fala para Deus que você não dá conta, Ele é educado, Ele não vai entrar para te ajudar. Né? Ele é educado. Então, assim, a gente tem que ser sincero com Deus. Deus, eu não dou conta, eu não consigo, eu sou fraca. Né? E eu preciso que o Senhor trabalhe na minha vida nessa área, e nesta área, e nesta área. Pontuar. E permitir, porque não é só pontuar, né? Tem que permitir esse trabalhar dele também. Uhum. E é muito importante você deixar esse recado para quem está assistindo, porque falta, às vezes, eu percebo essa orientação no meio cristão de ser real, né? Essa visão de Deus sobre as lutas, sobre a dor, né? Igual nós pontuamos aqui, tudo dá graças, mas se permitir passar pela dor, chorar, procurar ajuda, né? E não culpar a Deus pelo ocorrido na sua vida, né? Permitir deixar Ele ser seu amigo, né? Permitir Deus ser seu amigo nesse momento, porque Ele é capaz de te ajudar a passar por isso. E essa, né, foi mais uma experiência que edifica, e eu espero de coração que você possa ser confortado nesse momento e receber essa entrevista com o coração aberto, para receber mais de Deus na sua vida. Até mais!